Então vamos orar e vamos começar. Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunir aqui em paz e liberdade. Te agradecemos porque tu estás aqui no nosso meio e que tens algo a nos dizer aqui. E te pedimos que nos orientes a todos para entendermos, transmitirmos e assimilarmos bem essa mensagem, para que saiamos daqui enriquecidos com a tua palavra. Te agradecemos pela tua presença e contamos agora, Senhor, com a tua orientação. Amém. Amém. Bom, então temos esse tema e eu fiquei assim um pouco confuso, porque ele realmente não fala diretamente desse assunto. Então, tentei entender e poder transmitir alguma coisa útil nesse sentido. O que consta ali, nessa passagem, vocês provavelmente leram, mas se alguém não leu, o que consta aí nesses 2 capítulos de 1 Samuel é aquela famosíssima história de Davi e Golias, né, que todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece, tá? Aquilo é basicamente a história que se conta ali, mas não é só isso. Há mais implicações na coisa, e há um pequeno problema ali, que eu só quero citar para a gente ficar ciente disso, mas não vai nos atrapalhar. Há uma dúvida nesses textos aqui, nessa parte da história, sobre a ordem cronológica daquilo. Dá a impressão que o texto vai e volta. A certa altura, Saul recebe Davi em sua corte e o recebe muito bem, e o Davi se torna escudeiro deles, ou seja, carrega as armas do Saul, não é? E depois vem aquela história de Davi e Golias, e quando ela termina, o Saul age como se ele não conhecesse Davi. Ele chama um auxiliar dele e diz: de quem é filho esse garoto aí? Quem é isso? Né? Então, não sei, talvez a história de Golias na verdade tenha acontecido antes. Não dá para saber exatamente, mas na verdade isso para nós também não vai fazer diferença. Aconteceram, seja numa ordem ou na outra, não importa. Não precisamos ficar preocupados com isso. Só estou citando isso porque alguém pode ter dito: puxa, mas que coisa estranha. É estranha, mas não é uma coisa de se preocupar. E o que nós temos que fazer agora, antes de examinar essa passagem toda, são os antecedentes. Nós temos que voltar um pouquinho para trás e lembrar o que a Bíblia fala antes dessa história para poder nos situar. Nós temos aqui vários personagens que são importantes. Nós temos Samuel, temos Saul, temos Davi, temos Golias, e assim um pouco à margem, no caso aqui, dentro desse contexto, só assim como figura acessória, um pouco Jonatas. O Jonatas não participa assim tão intensamente da história, mas ele aparece. Então nós temos que nos situar um pouquinho e olhar um pouquinho para esse pessoal, para ver o que se passa com eles, para então podermos depois entrar realmente na sequência. Então nós temos aqui em primeiro lugar o Samuel. Vejam aí que isso se refere ao capítulo 3, bem antes daquilo que nós vamos tratar hoje. E aí diz que o Senhor estava com Samuel e confirmava o que ele dizia. Aí não se menciona o Espírito de Deus, mas dá para ser subentendido. Deus o acompanhava, Deus estava com ele e o orientava para que ele dissesse aquilo que Deus tinha para ele. Então essa é a caracterização do Samuel. Depois nós temos
Saul. Aí agora diz assim: o Espírito de Deus se apossou de Saul. Vocês possivelmente se lembram da história. O Saul tinha saído de casa com um auxiliar dele para ir procurar umas jumentas que tinham fugido, que tinham desaparecido, queria procurar aquilo e não achou. E aí então eles foram procurar Samuel, porque Samuel era uma autoridade, um profeta, e o rapaz lá, o auxiliar dele, disse: bom, vamos lá perguntar para o Samuel, quem sabe ele tem alguma coisa a nos dizer. E o Samuel então tinha o que dizer, sim, só que era outra coisa. Ele chamou Saul à parte e disse para ele que ele seria o rei que o povo estava pedindo, e ungiu, fez aquela cerimônia, mas isso lá quietinho num canto, sem os outros verem naquele momento. E aí diz que depois disso o Espírito de Deus se apossou de Saul. Bem, eu não sei bem como a gente deve entender isso, mas o fato é que o Saul começou a profetizar. O que é isso? Bem, profetas são aqueles que passam a mensagem de Deus para os homens. E pelo que a gente lê aí, havia todo um grupo lá de pessoas que faziam isso, que tinham essa função e esse dom, e o Saul foi parar no meio deles e também passou a falar, e o povo se admirou: o que o Saul está fazendo ali? Dá para imaginar que o Saul estava sob esse domínio do Espírito de Deus para passar essas mensagens de Deus, mas que no fundo não era ele que estava falando, não era ele que decidiu. Deus pôs isso na cabeça dele e ele foi falando de uma forma meio que imposta. É o que dá para a gente deduzir daí. Então essa era a situação de Saul. Ele já, o Espírito de Deus, que é o nosso assunto de hoje, já se pôs em ação e começou a mexer na vida de Saul. Continua o Espírito de Deus em Saul e ele derrota inimigos. Agora ele, a certa altura, e aí de novo começa um pouquinho essa confusão cronológica. Diz aí que ele soube aí de um ataque por inimigos de Israel e juntou exército e foi lá, combateu e derrotou esses inimigos, mas ele ainda não tinha sido proclamado rei, só Samuel tinha feito. Então isso aí a gente não sabe bem em que ordem aconteceu, mas o fato é que ele conseguiu fazer isso. Deus o habilitou para vencer os inimigos de Israel e ele fez aquilo. Bem, agora no passo seguinte a coisa começa a piorar. Saul desobedece a Deus. O que aconteceu? Depois que ele venceu aquela batalha lá, aqueles inimigos, o Samuel disse para ele: olha, espera aqui 7 dias que eu vou chegar até onde você está, para então a gente dar o próximo passo. O próximo passo é o culto israelita, né? Oferecer sacrifícios e tal. E o Saul, tudo bem, o Saul esperou 7 dias, só que o Samuel não veio. Ele se atrasou. Por que ele se atrasou não está escrito. Se fosse hoje seria o trânsito, né? Mas não era não. Ele, por algum motivo, ele não chegou na hora, e o Saul ficou impaciente. Ele podia ter esperado mais um pouco, né? Mas ele disse: não, puxa vida, o pessoal dele lá, os soldados dele começaram a ir embora também. Não está acontecendo nada aqui, vão para casa. E ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele foi e ofereceu sacrifícios, e esse era o tipo da coisa que ele não podia fazer. E ele sabia que não podia, né? Era a lei de Israel era bem conhecida. Quem deveria fazer isso eram os sacerdotes, só eles. Ele foi lá e deu uma de sacerdote e ofereceu aquilo.
E aí depois o Samuel apareceu e disse, olha, o que você fez? E teve que dizer para ele, olha, Saul, desse jeito Deus não vai querer você, não vai dar certo. Deus passou o recado de que Saul está reprovado, não vai dar. Mesmo assim ele continuou rei, ele continuou agindo e tal, e a gente ainda vai ver coisas que foram acontecendo. Vamos examinar um pouquinho a pessoa do Saul. Qual era o jeitão dele, o caráter dele? Em primeiro lugar, ele era claramente uma pessoa insegura. É um sujeito que não tinha, não sei, não tinha coragem, não sabia o que queria. Essa passagem aí, onde diz que o Saul não assume, é o momento em que ele era para ser agora sim oficialmente proclamado rei. Samuel juntou o povo para apresentá-lo e disse, olha, vocês pediram o rei, está aqui o homem que Deus escolheu que vai ser o rei de vocês. Vejam que talvez isso tenha acontecido até antes daquela batalha lá, não sei, parece, né? Não vem ao caso. E tudo bem, juntou aquele povo todo, vamos agora ver quem é o rei. Cadê ele? Cadê? Sumiu. Não apareceu. Até que alguém descobriu. Aí ele se escondeu num canto lá. Acho que ele estava acanhado, não sei, estava com vergonha, sei lá, foram lá buscar, ó, tá aqui o homem, é ele. Ele tinha uma apresentação impressionante, era alto, grandão, forte e tal. Mas ele não teve coragem de chegar na frente do povo e dizer, olha, eu sou o rei, né, eu aceito. Então ele tinha esse problema. Ele se esconde. Né? Aliás, vão me desculpar agora um pouquinho de falha minha aqui, mas é porque eu estou meio em briga com a apresentação. Esse que ele não assume, que eu coloquei antes, era uma outra cena ainda. Um tio dele foi procurá-lo, disse, aí, Saul, eu soube que você foi falar com Samuel. Samuel era o grande homem de Israel, né? Você foi falar com ele. Ele disse alguma coisa. O que foi que o Samuel disse para você? Lembram o que ele respondeu? Só que tinha achado as jumentas. Ele respondeu, olha, sim, o Samuel, ele me disse que aquelas jumentas foram encontradas, sabe? De fato, o Samuel disse isso para ele. Não tinha nada a ver com aquilo que realmente interessava. Ele tirou o corpo fora, ele não queria deixar a grande notícia de que ele era para ser o rei. Não, ele falou que as jumentas foram encontradas, tudo bem, tá? Por favor, me deixe em paz, vai. Tá? Mais ou menos essa era a atitude dele. Depois essa outra, que ele se escondeu antes de ser proclamado. E a coisa continua. Ele era impaciente. Ele se precipita. Foi aquela história de que ele era para esperar 7 dias. E esperou 7 dias, sim, mas nenhum momento mais. E em seguida, então, começou ele mesmo a fazer aquilo que não era da alçada dele. E com isso armou confusão ali. Então ele era impaciente. Ele era imprudente. Disse coisas que não convenciam. Disse e fez coisas. Ele mandou o povo fazer jejum durante um dia e isso por ideia dele, por causa das lutas que eles tinham lá com os filisteus, e o filho dele, o Jonatas, não estava junto, não ficou sabendo daquilo e veio lá e achou mel, estava com fome, comeu daquilo e tal, e aí deu um problemão porque
Saul tinha feito o povo todo jurar que não comeriam, e agora apareceu um aí que comeu, quebrou o juramento, isso era muito grave. Ele queria até, ele tinha dito que quem quebrar esse juramento vai morrer. Então ele falou para o filho deles: Jonathan, você vai morrer por causa disso. Estava a fim de matar o filho dele por causa dessa coisa. E o povo não aceitou. Você não vai morrer com coisa nenhuma. O homem salvou Israel hoje aqui com o que ele fez e matar, né? De jeito nenhum. O Saul teve que engolir essa. Ele não tinha ainda, pelo menos, força suficiente para se impor desta forma. Mas foi uma imprudência dele, uma falta de cuidado, de ser muito apressado em dizer coisa que depois não bateu. Ele era insubmisso, ele desobedeceu a ordem de Samuel. Houve uma outra batalha. Samuel mandou que ele tomasse a iniciativa e lutasse contra os amalequitas, que eram antigos inimigos de Israel, e acabasse com eles, mas liquidasse totalmente aquele povo. Isso para nós, quando nós lemos hoje, um negócio que não entra na nossa cabeça. Mas era, opa, obrigado. Agora vai ficar mais fácil para mim. Está aqui uma coisa já também com o próximo slide. Beleza. E o Samuel disse: acaba com esse povo inteiramente, não deixa sobrar ninguém. E ele foi lá, juntou o exército, foi lá, combateu os amalequitas, derrotou os amalequitas, destruiu aquele povo todo, mas poupou o rei. Poupou o rei e poupou animais. Tinha um rebanho muito bacana lá, muito bonito. Eu não vou acabar com isso. O que é isso? Vou aproveitar. Né? E trouxe aquilo junto, e aí a essa altura aparece o Samuel e disse: e aí, Saul, como é que é? O Saul: olha, eu fiz o que você mandou, eu acabei com eles e tal, coisa. E o Samuel disse: esse mugido e balido e tal de animais que eu estou ouvindo, o que que é? Pois é, o povo trouxe os melhores animais para nós sacrificarmos a Deus, etc e tal. Então ele era muito piedoso, não é? Só que Samuel teve que responder para ele: olha, o que Deus está pedindo não é sacrifício, é obediência. E você desobedeceu. Por isso você não vai, o seu reino não vai prosperar. Não é que ele agora deixou de ser rei de uma hora para outra, mas ele estava claramente descendo a ladeira. Né? Outra coisa, ele mostrou que no meio de tudo isso ele era orgulhoso. Porque quando Samuel chegou, queria falar com ele, ele não estava lá. Cadê o Saul? Disseram, ele foi até o Monte Carmelo para levantar um monumento para ele. Eu sempre acho, não sei se vocês concordam ou não, que quando alguém faz muita questão de ser assim, festejado, precisa de um monumento para ele, isso é uma prova da insegurança dele também. Né? Eu preciso de um negócio que me exalte publicamente, porque senão não vão me levar a sério e tal coisa. Em todo caso, em vez de agora dar graças a Deus e cultuar a Deus, ele foi lá e não sei como é que era esse monumento, mas uma coisa no interesse dele. Bom, com isso tudo, ele foi desqualificado. Aí é que se diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Aí é que nós entramos agora já mais no nosso tema. O Espírito de Deus saiu dele porque não tinha condição. Agora, vejam, isso é uma coisa importante que a gente tem que notar aqui. Nós temos aqui duas pessoas juntas. Temos o Saul e temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pegou o Saul, tomou conta dele,
para orientá-lo, para dirigi-lo no que ele devia fazer e tal, mas não havia uma ligação estreita com isso. Era como se mal comparando talvez, como se o espírito fosse um chefe dele, mas não era ele mesmo, era alguém outro que estava lá dominando e mandando ele agir. E agora aí diz, a essa altura, depois que aconteceu isso tudo, o Espírito de Deus se retirou de Saul. Chega, Saul não tem jeito, vamos deixar assim. E aí o passo seguinte é que diz aí que um espírito maligno vindo do Senhor, curioso, né? Um espírito maligno vindo do Senhor. Bem, Deus permitiu isso, de qualquer forma, atormentasse o Saul. Pela descrição do que aconteceu lá, ele pelo jeito caiu em depressão. Ele ficou pessimista, ele não queria. Mas, e para nós hoje, realmente, nós podemos discutir muito, se quisermos, se foi realmente um espírito maligno, do jeito como está escrito aí, um servo de Satanás, sei lá, que o possuiu, ou se era realmente uma afecção psicológica dele, que aconteceu porque a essa altura ele não estava mais com o Espírito de Deus, ele estava sozinho e abandonado, e então, agora, o que eu vou falar agora é palpite meu, tá? Pode não estar correto, mas é uma possibilidade. Todas aquelas qualidades negativas dele, a insegurança dele e tudo mais, desabou em cima dele e não tinha mais nada para proteger. Então, ele caiu em depressão. Pode ser que ele tenha sido possesso por algum espírito realmente satânico, mas na prática isso para nós não vai fazer diferença nenhuma. E o texto não é assim tão claro sobre isso. Em todo caso, ele estava atormentado, ele estava mal, ele ficou nessa situação ruim. Pois bem. Ok, agora então, isso são os antecedentes de toda aquela história do Davi e do Golias. Então vamos ver um pouco da história propriamente dita. Primeiro passo, agora entramos no capítulo 16, que é aquele que estava previsto para o nosso estudo hoje. Samuel é orientado por Deus para ungir Davi. Provavelmente vocês conhecem a história, que ele foi até a casa do Jessé, do pai de Davi, reuniu todo mundo, ainda ficou preocupado porque o Saul poderia atacá-lo e tal, e Deus deu, engraçado, né? Deus deu um jeitinho. Deus disse, vai lá e disse, eu vim sacrificar a Deus, vim fazer um culto. Bom, ele fez, não é? Mas o objetivo mesmo era ungir o Davi rei. E aí tem toda essa história dos outros filhos mais velhos que o Jessé chamou, e o Samuel olhou para um, olhou para outro e disse, não é esse. Não sei como é que ele soube que não era, até que finalmente chamaram o Davi, e aí sim, ele entendeu que essa pessoa que deveria ser o sucessor de Saul como rei era o Davi. Então ele ungiu o Davi. É uma cerimônia, uma solenidade que significa que ele está sendo dedicado a essa função. Bom, e aí então o nosso texto diz que o Espírito de Deus agora se apoderou de Davi. Então a partir de lá, aquilo que o Espírito de Deus estava fazendo com Saul, largou Saul para lá e foi para o Davi, para orientá-lo, para conduzir a vida dele. Não há maiores explicações sobre isso, mas o fato é que o texto deixa claro que Deus estava com ele. Deus estava orientando o Davi. Muito bem. Aí a história volta para aquele problema da depressão do Saul, e
pessoal dele teve essa ideia, diz, olha, manda chamar alguém que saiba tocar harpa, que saiba fazer música, vai fazer bem para você. E quem sabe resolve. E então arranjem alguém, tá? Ele diz, eu conheço alguém, e lá foi ele atrás do Davi, porque o Davi, além de saber cuidar de ovelhas, ele também sabia fazer música. E nós sabemos que ele fez um bocado disso, né? Nós temos um monte de salmos dele, então ele tinha essa habilidade. Convocou o Davi, foi lá, e o Davi tocava a harpa lá quando o Saul estava em depressão, e a coisa melhorava para o Saul, e foi onde o Saul gostou dele, e chegou ao ponto de fazer dele o escudeiro dele. O escudeiro era o que carrega as armas de um oficial, né? É o auxiliar direto do general, enfim, o oficial carrega as armas dele, o escudo, para ir para a batalha. E o interessante é que depois disso, no texto vem aquela história de Davi e Golias, e lá nessa história Saul recebe o Davi e dá para ele as armas dele, a armadura dele. Não, tá bom, você quer lutar com o gigante, vai lá e tal. E o Davi dizia, não consigo me mexer com isso aqui, não dá, não funciona. Como? Se ele já era escudeiro do Saul. Então a gente vê aí que talvez a sequência não era bem essa. Mas não muda nada naquilo que nós queremos ver aqui. O Davi, então, fazia bem ao Saul, né? Tocava a harpa, o espírito maligno deixava Saul, Saul gostou do Davi, e foram levando. Bom, agora vem então a história do Golias e do desafio dele. Acho que não preciso repetir toda essa história, né? Vocês provavelmente conhecem bem. O Golias era aquele gigante filisteu que foi desafiar o povo e disse, venham lutar comigo, vamos ver se pode. Fácil, né? Com o tamanho que ele tinha, manda um aqui e todo mundo sabia o que ia acontecer. Então, ele assustou todo o exército israelita com esse desafio dele. E aí nós temos agora como é que Saul reagiu a esse desafio do Golias. Ele reagiu de uma forma completamente humana, até lógica. A gente até pode entender o que ele fez, mas Deus não aparece nessa história. Ele ofereceu um monte de prêmios para quem fosse lá lutar com o Golias e o dominasse. Ele prometeu isenção de impostos, prometeu até a filha dele como esposa para quem derrotasse o Golias. Enfim, ele tomou aquelas providências racionais, lógicas, possíveis. E se a gente lê aquilo, a gente diz, bom, tá legal, mas será que vai dar certo isso aí? Em todo caso, foi o que ele soube fazer, mas ele não diz nada aí de que Deus o tivesse orientado a fazer isso. E antes já se diz, Deus retirou o seu espírito de Saul. Então Saul ficou sozinho. Bom, eu sou o rei aqui, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer. Então ele fez o que achou que podia fazer. Essa era a situação do Saul em relação ao Golias. E vamos ver o Davi, então. Como é que ficou o Davi? O Davi mostrou fé contra a impiedade. Impiedade significa, o ímpio é alguém que não vive com Deus, que não leva Deus a sério. Eu prefiro a palavra alemã para isso, é muito mais clara, gottlos, sem Deus. Tá? E era o caso do Golias. Golias não tinha relação nenhuma com Deus, absolutamente nada. Ele era o homem, ele era o bonzão, mas
Apenas isso. E o Davi, ele contrapôs àquilo, não alguma capacidade dele, porque ele era um garoto. A gente fica pensando qual será que era a idade do Davi na ocasião. Quando a gente lembra aí da musiquinha que se canta para as crianças da escola dominical, ele parece que era um menino de 6 anos. Né? Um certo pastorzinho que se chamou Davi, era muito pequenino e tal coisa. Certamente não era bem assim. Eu imagino que ele devia ter lá devia ser um adolescente, provavelmente, devia ter lá seus 16 anos, alguma coisa desse tipo. Então, força de guerreiro, ele não tinha para encarar aquele gigante. Mas ele perguntou lá para o pessoal com quem ele conversava no exército, diz, quem é esse incircunciso, ou seja, aquele que não obedece às ordens de Deus, para desafiar o exército de Deus? Quem é esse cara? E essa posição até um pouco arrogante dele não era porque ele dizia eu sou o bom, mas, gente, nós somos o exército de Deus. Quem é esse cara para encarar Deus? Como é que fica? Então, essa era a posição do Davi. Peraí. Com a qual ele tomou uma atitude. Bom, com isso tudo, quais eram os recursos que o Davi tinha? Com que ele poderia enfrentar o Golias? O primeiro recurso, na verdade, não serve para nada, mas é o que a Bíblia diz, a boa aparência dele. Ele era bonitão, tá? Agora, isso aí claro que não resolvia nada, mas faz parte da pessoa dele, então é o que constava lá. Mais importante do que isso, era justamente isso, o Espírito do Senhor estava com ele. Isso diz lá, quando ele foi ungido, nós comentamos agora há pouco, o Espírito de Deus se apossou dele. Então estava lá, isso aí era um recurso forte. Né? Eu nem sei em que medida ele estava consciente disso, mas ele tinha esse recurso. Um outro recurso dele, que o ajudou na prática também, era que ele era um artista, fazendo música lá para o Saul, e ele era também um lutador. Artista e lutador não tem nada a ver um com o outro, mas eram duas qualidades que ele tinha. Esse lutador vem da onde? Da conversa dele com o Saul, em que Saul olhou para ele e disse, você vai enfrentar esse gigante? Não tem condição. Ele disse, olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, e aí chegou a aparecer um leão e apareceu um urso, e eu enfrentei os dois, acabei com eles e salvei o rebanho e tal. Quer dizer, eu sei lutar. Eu posso ser um garoto, mas eu sei lutar. Bom, eu não tenho outra alternativa, então vai lá. Bom sucesso, vamos ver o que acontece. Mas era uma qualidade que ele tinha. Outra, ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Ele sabia o que queria e ele confiava em que aquilo o ajudaria. Aí então, é preciso lembrar, ele tinha habilidade. Quando ele foi lá enfrentar o Golias e atirou a pedra dele, aquilo era uma habilidade que ele tinha, de atirar uma pedra com uma funda e acertar o alvo. Não é qualquer um. Eu não quero nem pensar o que aconteceria se eu fizesse uma coisa dessa. Acho que a pedra ia parar na minha cara, não sei. Então havia sim uma habilidade natural nele também, que ele usou. Agora a pergunta é, e nós, como é que ficamos com isso? Afinal das contas, nós estamos aqui não para ouvir historinhas bonitinhas, mas para tirar alguma lição para nós, para isso. Bem,
Nós hoje vivemos dentro da situação do Novo Testamento e não do Antigo Testamento, como estava Davi. Então há algumas diferenças. Como é que ficamos nós em relação ao Espírito de Deus? A história que nós temos aí é que o Espírito de Deus tomou conta, se apossou da pessoa, habilitou para fazer coisas importantes, mas podia até se retirar de novo e ir embora e não sobrava nada. Como é que fica a nossa situação em relação ao Espírito Santo? Será que é assim também? Nós temos então aí, agora vamos para o Novo Testamento. Romanos 9 diz isso aí. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito de Deus mora dentro de vocês. É diferente, ele não é apenas um visitante, um chefe que aparece de vez em quando para dar instruções, mas ele convive intimamente com vocês. Faz parte da sua personalidade. Então essa é uma diferença muito grande. E é a promessa que nós temos aqui do Novo Testamento e o desafio é confiar nisso. Né? Ele está presente. Esse próximo versículo aqui, ele vai na mesma direção. Ele, na verdade, vem antes do outro, mas não importa. Jesus respondeu a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vou deixar a água de lado agora, não é o nosso assunto, mas nascer do Espírito. Nascer é quando você nasce da sua mãe ou dos seus pais, você leva com você características deles, faz parte da sua natureza, né? Ele nasceu, a pessoa nasce do Espírito, então ele tem essa vida nova de um recém-nascido espiritualmente e leva consigo essa vida do Espírito. Isso é muito importante, isso é essencial para a nossa vida com Deus. Depois, em Atos, nós temos esta promessa, isto é no sermão de Pedro, por ocasião do Pentecostes, quando o povo juntou aquele povo todo e aquelas manifestações visíveis do Espírito, e o Pedro diz, vocês serão, é uma promessa que ele deu ao povo lá, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E agora eu vou dar uma de batistão. Tá? Batizado significa o quê? Significa ser imerso, significa ser mergulhado, completamente molhado, né? Do Espírito Santo. Vocês vão ter essa relação com o Espírito Santo. Que mais? Nós adquirimos habilidades com isso. O Davi tinha umas habilidades naturais, né? Sabia lançar aquela funda, sabia como lutar com o urso. Não era um boboca qualquer, ele tinha qualificações realmente. E nós ganhamos habilidades. O Espírito vem para nós, a cada um diz aí, Paulo em 1 Coríntios, a cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. O Davi, quando lutou com Golias, também visou ao bem comum dos seus compatriotas, né? Tratou de vencer os inimigos para que eles pudessem viver melhor. E aqui o Novo Testamento diz que nós ganhamos, por meio desse Espírito que mora em nós, habilidades. Isso é o que a Bíblia chama de dons do Espírito. E aí em 1 Coríntios 12, o contexto disso, se vocês lerem, vocês vão achar uma lista daqueles dons. Aí tem muita discussão, será que isso é uma coisa milagrosa sempre que o Espírito Santo dá assim a cada um, ou isso pode ser também as habilidades naturais que alguém tem? Eu acho que as duas coisas são possíveis.
Se Deus nos deu habilidades quando nós nascemos, naturais, tal, será que Ele não vai aproveitar aquilo que Ele nos deu? Eu creio que sim, mas de uma forma diferente quando é o Espírito que comanda aquilo, né, e não nós mesmos. Mas Ele também pode nos dar outras habilidades com que a gente nem sonhava. No caso do Davi, ele usou uma habilidade natural dele, que era a pontaria dele com a funda, né? Importante aqui no caso, visando ao bem comum. Não é para nós nos divertirmos. Não é para fazer como Saul, que foi levantar um monumento para si mesmo. É como fez o Davi, para realmente libertar o povo e fazer uma obra que era útil para todos. Outra coisa que o Novo Testamento nos promete é poder. Poder todo mundo gosta, né? Poder é bom. Agora sim, agora eu faço e aconteço, né? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas esse poder, ele está em harmonia com todo o resto que a gente já falou, né? É para o bem geral. Então você pode parar de ter medo de fazer aquilo que Deus pede de você, porque Ele vai lhe dar o poder para isso. Gente, isso, eu tenho que admitir que isso é um pouco a minha situação hoje aqui na frente. Eu peguei esse tema para tratar e disse, o que eu faço com isso? Né? Eu espero que Deus use isso de alguma forma útil, me dê essa capacidade para que vocês possam tirar algum proveito disso. Que mais? Coragem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Hoje em dia existe muita preocupação, inclusive aqui em nosso meio, com a possibilidade de perseguição. Isso pode acontecer realmente, isso pode ser um problema grande para nós, não há dúvida. É um problema muito grande para muitos cristãos pelo mundo todo, mas o Espírito Santo nos dá essa capacidade de sermos corajosos. E não é no grito, não é dizer, agora mexa-se e seja corajoso. Não é assim. No momento certo, Ele promete que vai nos dar essa coragem. O Davi mostrou que tinha essa coragem quando ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, porque naquele momento o Espírito de Deus estava com ele. Tá. Conosco ele está o tempo todo. Mas, vida. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não somos um seguidor qualquer, alguém que foi pego assim lá de fora e agora você vai fazer o que o Espírito de Deus manda até ele ir embora de novo. Não, você é filho de Deus. Você ganha a natureza de Deus. Então é uma coisa que nós temos que, aí sim, fazer um certo esforço às vezes e não esquecer isso. Isso é um tesouro muito grande que a gente tem. A gente tende a esquecer isso e fica desanimado. Mas há uma promessa muito grande aqui. Como consequência disso também, confiança. Paulo diz aí, vocês foram lavados, foram santificados, ou seja, tudo que vocês tinham de impureza, de coisa ruim foi eliminada, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vocês podem se apresentar diante de Deus como justos, como aqueles em quem não há nada para condenar, apesar de tudo que todos nós já aprontamos na vida, né? Mas Deus nos promete não. Por meio de Cristo e a ação do Espírito Santo, vocês estão justos. Fiquem tranquilos e vão em frente. Vejam que aqui aparece, eu até devia ter incluído aqui, mais um aspecto interessante. Existe tanto uma cena de Saul como uma cena de Davi, só que essa de Davi não é desses capítulos, é mais para frente. Mas
em que os dois disseram a mesma coisa. Eles disseram, eu pequei. O Saul também reconheceu que ele pecou num daqueles foras que ele deu ali, né? Só que vejam a diferença entre Saul e Davi. Saul acho que foi naquele caso dos Amalequitas, que ele disse, eu pequei. Mas qual foi a conclusão que ele tirou disso depois? Como é que ele foi adiante com isso? Ele disse agora, Samuel, por favor, me reabilita diante do povo, né? A preocupação dele era que ele ficou sem graça diante de todo mundo, ele deu vexame. E agora me ajuda, eu preciso, né, me recuperar aqui, me ajuda nisso. Tá bom, eu errei, mas essa era a preocupação do Saul. E o Davi, como é que fez? O eu pequei do Davi foi quando ele aprontou aquela terrível história com a mulher de Urias, a Batseba, e adulterou com ela e mandou matar o homem e tal, fazer uma coisa, eu diria até bem pior do que aquilo que o Saul tinha feito, né? E aí o profeta Natan foi falar com ele, foi adverti-lo e ele disse, eu pequei. Mas qual foi a atitude do Davi depois disso? A atitude dele está expressa no Salmo 51. Esse Salmo 51 ele escreveu sob essa impressão daquele tremendo pecado que ele tinha cometido. E então ele implora a misericórdia de Deus, e lá no meio disso existe uma frase, não retires de mim o teu espírito. Por favor, não me abandone. Não é chegar e dizer, ó, gente, vê se cuidem da minha imagem na frente dos outros. Não, ele foi implorar a Deus que tivesse cuidado dele. Vale a pena ler esse Salmo 51. Né? Se arrepender, de verdade. Para mim, Sim. nessa situação, Saul não se arrepende. Ele fez da Genese. Ele, como alguém do Antigo Testamento, até corria esse risco de Deus retirar o seu espírito e abandoná-lo, como fez com Saul, né? Nós estamos numa situação melhor, né? Deus não vai retirar de nós o seu espírito, mas vai trabalhar, vai mexer conosco, sem dúvida, né? Mas ele pede isto, e Deus o atendeu, então continuou, apesar disso que ele fez, e ainda aprontou mais algumas outras coisas, mas ele continuou sendo aquilo que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, né? Apesar de tudo. Então isso é uma contraparte aí interessante também, que é bom a gente lembrar. E isso, gente, era a mensagem que eu imagino ter conseguido tirar desse texto, e espero que seja útil e proveitoso para vocês. Era isso que eu tinha ali.